Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou o criador da linguagem de programação AI Scripter. Na aula de hoje, falarei sobre o comando DataCopyScreen, né? Ou podemos pronunciar também DataCopyScreen. Tá? Eu falarei DataCopyScreen nesta aula, ok? DataCopyScreen é um comando que copia todo o conteúdo textual, né, de uma tela que estiver em primeiro plano no sistema Windows. O que significa isso? Uma janela que estiver à frente das outras. Pode ser a janela de um documento do Word, pode ser uma planilha, pode ser uma página da internet aberta no web browser, né? Pode ser um texto no bloco de notas, desde que a janela do aplicativo, a partir do qual os dados serão copiados, no caso o texto, esteja em primeiro plano, esteja à frente de todas, esteja visível na tela e à frente, né? Mais à frente, ok? Então esse comando copia, né, os dados. E ele copia para onde esses dados? Ele copia para a área de transferência do Windows, né, que é uma memória temporária, né, que armazena os dados copiados. Isso é semelhante a utilizar o comando Ctrl+C do Windows. Né? Quando nós copiamos algo no sistema Windows, selecionamos o conteúdo e pressionamos geralmente a combinação de teclas Ctrl+C. Tá? É semelhante a isso. Na verdade, esse comando ele dá a possibilidade de adaptação de um comportamento semelhante ao do usuário em um robô a ser desenvolvido. Podemos fazer um robô que executa operações de Ctrl+C, né, de copiar e colar, se comportando como um usuário. Tá certo? O comando DataCopyScreen ele realmente faz isso. Né? Ele copia o conteúdo como se o usuário estivesse copiando. Né? Tá certo? Então, mas ele precisa de comandos complementares para funcionar, então reduzirei aqui o tamanho da fonte. Eu já tenho aqui outros comandos aqui, né, que serão usados em combinação, em conjunto, né, com esse comando, tá? Então eu demonstrarei o funcionamento, né, desse comando combinado aos demais, tá? Então nós temos aqui, ó, o prog pause segue é um comando que pausa a execução do programa por alguns segundos, né? Como eu coloquei esse comando no início do programa, significa que ele aguardará aqui 5 segundos. Veja que eu defini 5 segundos aqui, ó. Ele aguardará 5 segundos e só depois iniciará a execução dos outros comandos do meu programa, tá certo? Então aqui, ó, veja que eu tenho um outro comando aqui, que é o comando DataSelectScreen. O comando DataSelectScreen, ele seleciona todo o conteúdo textual, né, os dados que estiverem na janela ativa, na janela que estiver em primeiro plano. Né? Então esse comando ele seleciona como se o usuário pressionasse um comando para selecionar tudo, né? Seria o comando selecionar tudo, né, do Windows. Ele seleciona tudo que estiver lá na janela. E em seguida o comando DataCopyScreen fará o quê? Copiará esse conteúdo que foi selecionado para a área de trabalho do Windows. Né? Ou seja, é um comportamento simples que todos nós geralmente executamos ao trabalhar no sistema Windows. Constantemente, copiando e colando texto. Né? Tá certo? Selecionando, copiando e colando. Tá? Então aqui são as ações simples de selecionar e copiar. Ok? Então, para testar o funcionamento desse pequeno programa, precisamos de uma forma de comprovar que ele funcionou, né? Se funcionou ou não. Né? Então eu faria o seguinte, eu utilizarei esse programinha para copiar o conteúdo de uma web page, de uma página de algum site da internet, né? No web browser, e em seguida eu manualmente colarei o conteúdo no bloco de notas, no aplicativo bloco de notas do Windows. Eu colarei o conteúdo lá para nós sabermos se ele de fato copiou o conteúdo da página, o texto da página, tá certo? Da web page, tá? Então primeiro eu alternarei para o meu navegador e acessarei aqui algum site de notícias de tecnologia. Vamos ver alguma coisa aqui, olha, tem um que eu acesso muito que é o TechTudo. Vamos ver se o TechTudo está disponível aqui. Temos aqui um site que é o TechTudo. Né? Ele tem texto, ele tem imagem. Todo o texto aqui será copiado, certo? Pelo robô. Então vamos lá. Retornaremos aqui ao editor de códigos da linguagem Scripter e eu executarei o programa para que ele copie o conteúdo daquela página. Vamos ver se funciona então. Veremos. Olha, eu clicarei no botão executar aqui no canto superior direito do meu editor. Né? Agora eu tenho que confirmar o início do programa. Assim que eu confirmar clicando no botão Yes, eu alternarei imediatamente para a janela do web browser e aguardarei que o programa copie o conteúdo. Vamos ver se funciona? Então vamos lá. Confirmarei, alternarei para a janela do web browser e vamos aguardar que ele copie o conteúdo. Perceba que ele copiou, tá? Eu sei que funcionou. Por que eu sei que funcionou? Porque perceba que o conteúdo da página foi selecionado. Ó. Os textos estão todos selecionados e não fui eu que fiz isso, tá?
Eu simplesmente aguardei que o programa fizesse. Foi o robô, né, foi o programinha lá que fez isso, tá? Aqueles dois comandos que eu declarei, né? Então veja que ele selecionou. Ele seleciona e depois copia. Eu acredito que ele tenha copiado. E para saber agora se ele realmente copiou, o que nós faremos, né? Nós alternaremos aqui, abriremos uma janela do bloco de notas aqui, ó. Abrirei uma janela do bloco de notas do Windows aqui, maximizarei a janela do bloco de notas, e agora eu colarei manualmente, agora sim eu estou assumindo o controle aqui da operação, ok? Eu vou colar agora o conteúdo que foi copiado da página de notícias de tecnologia. Vamos ver se funciona. Darei um Ctrl V, né? Ele copiou e agora eu darei um Ctrl V, que é um comando que cola. Não, eu posso também fazer o seguinte, para ficar mais claro, eu utilizarei o comando colar aqui, ó, do meu menu editar, tá certo? Veja que eu selecionarei o colar e colarei o texto, veremos. Olha, veja que ele colou aqui para mim todo o conteúdo, né? Provavelmente, deixa eu aumentar o tamanho da fonte. Só um minutinho. Aumentaria um pouquinho mais o tamanho da fonte. Veja que ele copiou aqui o texto da página, né? Do site de notícias, olha. Pelo menos o texto que ele conseguiu copiar, o texto que estava disponível para cópia, né? Ah, tem muito mais coisa aqui, ó. Aqui é o início, na verdade. Veja que ele copiou muitas coisas, né? Tá certo? Olha, vamos ver se... para comprovar que esse conteúdo aqui é de fato, pertence de fato àquele site, né? Nós podemos pegar um texto aqui e verificar se ele existe lá na página do web browser. Quer ver? Vamos ver esse aqui, ó. Lançamentos Netflix em março. Vamos ver. Eu copiaria esse texto aqui e faria uma pesquisa lá no meu web browser para saber se esse conteúdo realmente pertence a esta página aqui, ó, desse site TechTudo. Se realmente estiver aqui o conteúdo, significará que o robô realmente copiou o conteúdo, tá certo? Então vamos ver, ele tem aqui uma opção de busca, né? Mas eu tenho que buscar o conteúdo da página, né? E não buscar do site, né? Não é esse buscar aqui, eu tenho que clicar na opção de busca, na verdade, aqui, ó, tem que clicar na opção de busca do navegador, né? Do web browser aqui, ó. Então clicarei na busca do web browser, aqui em cima onde está o meu mouse, eu colarei aquele texto que eu copiei agora, aquela linha de texto, né? Olha, colei. Né? Vamos ver se ele encontra, então, esse texto na minha página. Eu acho que ele já encontrou, é isso que eu estou entendendo? Deixa eu ver. Parece que ele já encontrou? Não, ainda não encontrou. Eu acho que não. Então eu confirmaria aqui, darei um Enter aqui, vamos ver se ele acha. Olha, ele já achou. Veja que quando eu dei Enter aqui na caixinha de busca, aqui em cima do meu web browser, ele já encontrou aqui na página, na web page, aqui na página desse site de notícias, o texto, um texto, uma linha de texto que está lá no bloco de notas, né, e que foi realmente copiada pelo robô. Perceba que essa linha foi mesmo, né, copiada pelo robô, tá certo? Então, se eu alternar aqui para o bloco de notas, veja que essa linha está aqui, ó, certo? Foi a linha copiada pelos comandos que eu declarei lá na linguagem AI Scripter. Veja que funcionou então, tá certo? Então, alternando aqui novamente para o nosso programa, veja que o Data Select Screen, que seleciona o texto na tela, né, ou na janela que estiver ativa, no caso, e o Data Copy Screen, né, que copia o texto, funcionou. Funcionou. Então, eu vejo que essas duas ações aqui, elas simulam o comportamento, né, de copiar e colar do usuário em sistema Windows, tá bom? Era isso que eu tinha para mostrar na aula de hoje, tá certo? Muito obrigado, então, por favor, assista os outros vídeos da linguagem AI Scripter no canal da Inteligência Computacional, conheça os demais comandos, né, da linguagem, e até a próxima aula, então, tá bom? Até mais.